Boa tarde a todos. Estamos agora também em direto no Facebook. E para mais este Talk About Wine, hoje tem sido sempre todos muito especiais, mas vou falar com o António Graça sobre as castas e as castas portuguesas. Para mim é fascinante, porque foi graças a ele que fiquei apaixonado, eu diria até apaixonado pelas castas, e eu diria até orgulhoso por este mundo de castas portuguesas que temos. E, portanto, o António Graça é diretor de investigação e desenvolvimento da Sograp. É assim que te posso apresentar, entre outras coisas. Exatamente, Bento. Obrigado pelo convite. É sempre um gosto falar contigo e estar aqui hoje também. E, de facto, este tema é um tema fascinante. Fico muito contente depois das tuas palavras, por ter entusiasmado por ele, porque eu também me entusiasmei muito quando comecei a descobrir este manancial e todo este património português encerrado na diversidade das castas do nosso país. Oh, António, diz uma coisa, porque é que nós somos um país com muita diversidade de castas, se pensarmos por hectare, comparativamente com o tamanho que temos? Isto é verdade. E a segunda questão é, existe algum motivo para esta diversidade ser diferente de outros países? A resposta à primeira pergunta é, de facto, verdade. Temos uma diversidade de castas enorme. Se formos a comparar país a país e fizermos a relação com o tamanho de cada país, somos o país que tem que nós chamamos a maior densidade de castas por unidade de superfície. Em termos globais, temos um número de castas autorizadas para a produção de vinho em Portugal muito próximo do país europeu que mais tem, que é a Itália. Portanto, a diferença de nós para a Itália é da ordem de 10 a 15 castas, mais na Itália do que cá. Mas a Itália tem um território muitíssimo maior do que o nosso e, portanto, quando vamos olhar para a densidade, de facto, nós superamos largamente aquilo que existe em Itália. Temos quase o triplo da densidade daquilo que vemos em Itália. Depois, há uma outra questão que é... temos, de facto, castas únicas, castas originárias do nosso território, que não se encontram em mais nenhum outro país. E essa diversidade tem uma razão de ser. Respondendo, então, à tua segunda pergunta, que tem uma razão histórica, que é o facto de, desde há milhões de anos, a videira se ter ido diferenciando e adaptando às diferentes condições que encontra no sudoeste da Península Ibérica, do nosso território, e também o facto de que os portugueses, nós enquanto povo, resistimos sempre a perder essa diversidade, a normalizar a constituição das nossas vinhas com base num pequeno número de castas. Isso foi sobretudo notório no último século, onde a maior parte dos outros países europeus avançou no sentido de estreitar a sua diversidade para obter maiores eficiências. Nós não o fizemos. Com isto não quer dizer que não fomos eficientes, mas procuramos obter um equilíbrio entre a diversidade e a eficiência que nos permitiu hoje oferecer toda esta diversidade sob a forma de vinhos. Isso acontece. Eu gostaria também de falar depois da outra questão da diversidade, por causa dos de gelo e por aí fora, ou da unicidade, diria eu, mas antes disso, aqui ainda em relação a esta diversidade de questão de preservação. Isto, se compararmos com países, por exemplo, com a Alemanha, que se focou muito no Riesling, foi isso que aconteceu, não é? Preocupou-se mais quase com uma seleção genética do Riesling. Nós também, o trabalho que estamos a fazer é não perder essa diversidade clonal ou massal, como é que se chama? Clonal, não é? Sim, o termo técnico é genotípica, mas sim, para facilitar podemos falar de diversidade clonal, uma vez que o termo clone entrou na linguagem comum do setor vitivinícola para designar os diferentes genótipos de cada casta. Sim, é verdade. Como eu dizia, portanto, aquilo que aconteceu na Alemanha aconteceu um pouco na maior parte dos países. Houve uma seleção, eu não diria uma seleção genética, eu diria uma seleção eugénica, que basicamente procurou identificar aquilo que se entendia ser o melhor clone das diferentes castas
e depois, deitando fora tudo o resto, propagou-se, multiplicou-se esse melhor clone, padronizando as vinhas. Isto aconteceu de uma forma muito notória na Alemanha. Enfim, esta padronização, felizmente, não foi total, mas foi dos países onde mais avançou. E aconteceu na Alemanha porque a Alemanha foi um dos primeiros países a aplicar estas metodologias de seleção, já no último quartel do século XIX. Portanto, o efeito foi mais duradouro. Como eu disse, outros países seguiram atrás. Nós vimos isso acontecer em França, vimos isso acontecer até certo ponto em algumas regiões italianas, vimos isso acontecer de uma forma muito evidente em Espanha, mais recentemente, que reduziu não só a sua diversidade clonal, mas também a sua própria diversidade varietal, o número de castas. Hoje em dia, contrastando com as 343 castas autorizadas para produzir vinho em Portugal, Espanha tem, no total, cerca de 1/3 dessa quantidade, sem que tenha nenhuma razão histórica ou natural para isso, uma vez que a mesma diversidade que nós encontramos no nosso território encontra-se também nos territórios espanhóis limítrofes com a nossa fronteira, de uma forma geral, no sudoeste da Península Ibérica. Portanto, essa normalização, essa padronização aconteceu com um objetivo de aumentar a eficiência da produção vitivinícola, de eliminar um conjunto de doenças que afetavam a produtividade e a qualidade das castas, mas foi feito sem essa consideração de evitar reduzir a diversidade. E porquê? Porque é que é importante evitar reduzir a diversidade? Porque com a perda de diversidade perde-se resiliência, perde-se capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Numa situação ambiental que foi vivida durante, sobretudo, a segunda metade do século XX, de uma certa estabilidade, isso parecia fazer sentido, mas a partir do final do século XX, com as alterações climáticas, rapidamente se viu que era uma fragilidade muito grande do setor vitivinícola. Se juntarmos a volatilidade dos mercados e a evolução das tendências de consumo, então essas duas coisas conjugadas, de facto, criavam um problema para uma viticultura baseada em poucos clones de poucas castas. E foi aí que o caso português se começou a destacar. Pois hoje isso é piada, porque estás a pegar exatamente aqui na maior parte dos temas que eu queria ver tratados. Desculpa lá se baseei as perguntas. Desta diversidade, tanto no combate ao aquecimento global, como na oferta de vinhos diferentes, com perfis diferentes, para necessidades comerciais diferentes, para se adaptar muito a estilos diferentes. E se pensarmos que é o perfil do vinho atualmente que se prefere mais ligeiro, aberto, menos encorpado, menos alcoólico, quando estava a falar de tintos, comparativamente com o que era o perfil dos vinhos há 20 anos, que eram os vinhos parcarizados, notamos a importância disso, não é? Sem dúvida. Por outro lado, a defesa que temos feito será mais até uma preservação dos diferentes genotipos, não é? Portanto, as diferentes clones de castas e não só o melhor, não é? Portanto, não é aqui uma questão só de preservação das diferentes castas, mas também uma preservação dos diferentes clones, não é? Sim. Eu acho que de uma forma um bocadinho simplista, mas que facilita a compreensão, nós podemos dizer que a conservação das diferentes castas é importante para permitir fazer vinhos diferentes, para fazer perfis sensoriais diferentes, para adaptar a produção para estilos de vinhos diferentes, desde espumantes, vinhos brancos, tintos, rosés, vinhos com envelhecimento em madeira, vinhos para consumir jovens, vinhos licorosos, eventualmente até para outros produtos vitivinícolas que não vinho. Por exemplo, aguardentes, para vinhos aromatizados, etc. Portanto, a diversidade de castas alimenta toda esta diversidade de tipos de produto. A diversidade clonal, ou a diversidade dos genótipos dentro de cada casta, alimenta a capacidade das castas se adaptarem a situações distintas. Ok? Pegando no caso das alterações climáticas, por exemplo, eu penso que facilita a compreensão.
se nós tivermos pouca diversidade dentro de cada casta, com a alteração do clima, nós somos forçados a substituir castas que ficam desadaptadas por outras mais adaptadas ao novo clima. Mas se tivermos dentro de uma casta suficiente diversidade genotípica, diversidade genética, nós podemos escolher os clones dessa casta mais adaptados ao novo clima e assim manter esse perfil sensorial da casta num local independentemente da alteração do seu clima. Isto porque a diversidade dentro da casta permite escolher clones que mantenham o mesmo perfil sensorial da casta em condições diferentes e até eventualmente adversas, seja do ponto de vista climático, seja eventualmente até mesmo, por exemplo, do ponto de vista de tolerância a parasitas, a doenças, etc. Portanto, mantendo as duas coisas, nós conseguimos ter ferramentas para dar suficiente adaptabilidade, suficiente resiliência à viticultura de um determinado local ao longo do tempo, e isto por décadas ou mesmo séculos. Ora, a nossa responsabilidade de conservar esta diversidade vem do facto de que, realizando nós a existência destas ferramentas, que nos permite hoje fazer esta adaptação, temos uma obrigação, eu diria mesmo mais que uma obrigação, uma filosofia mesmo, de guardar essa capacidade de adaptação para as gerações futuras, que vão ter outros desafios e outras necessidades de se adaptarem, seja pelo clima, seja por outras razões quaisquer. A verdade é que, mantendo este património intacto, em qualquer momento ao longo do tempo, quem cá estiver vai poder usar essa ferramenta para fazer face aos desafios da sua época. Para mudar um bocado de assunto, depois vamos voltar aqui um bocado mais a esta questão, mais técnica, mas esta também continua a ser técnica. Esta diversidade de castas e unicidade de castas no sudoeste, na Península Ibérica, também se deve muito a origem ser diferente da maior parte das castas vitis-viníferas que vemos por aí, não é? Isto deve ser a última idade do gelo, suponho. Queres-nos falar um bocado disto? Sim. Vamos ver, aquilo que se admite hoje, com base no registro arqueológico e também no registro ecológico da distribuição das diferentes espécies de videira no mundo e das diferentes variedades, diferentes castas de videira, sobretudo as castas ancestrais, aquelas que vieram ao longo dos séculos até aos nossos dias, mostra-nos que há um grande centro de diversidade no Cáucaso. Na zona que hoje são a República da Geórgia, a Arménia, o Azerbaijão, o nordeste da Turquia, o noroeste do Irão, essa zona aí tem a maior diversidade existente em todo o mundo de vitis vinífera, da espécie vitis vinífera. E quando nós começamos a olhar para as populações dessa mesma espécie, da vitis vinífera, ao longo da bacia mediterrânica, vemos uma redução dessa diversidade à medida que vimos de leste para oeste, até chegar à Península Ibérica, onde de repente voltamos a encontrar uma explosão de diversidade. Isso tanto vemos a nível da videira cultivada, ou vemos sobretudo a nível da videira cultivada, mas também vemos de alguma forma a nível da chamada videira silvestre ou videira selvagem, ou seja, na vitis vinífera que existe no espaço natural, em florestas, em perfeito equilíbrio ecológico com as outras espécies à sua volta, com árvores, a videira maliana, portanto, sobrevive trepando por árvores, e aquilo que nós verificamos é, de facto, essa grande diversidade na Península Ibérica. O que é que acontece? Isto indicia que houve dois principais centros de domesticação da videira pelo homem. Um primeiro, ou um primário, se quisermos, nessa zona do Cáucaso, mas também um secundário na Península Ibérica, que é o que justifica toda essa diversidade na videira cultivada, na videira que encontramos nas vinhas hoje na Península Ibérica, superior
àquilo que encontramos no percurso desde o Cáucaso até aqui. Ao mesmo tempo, nós encontramos ainda hoje um conjunto muito significativo de locais, de novo no sudoeste da península, onde existem populações de videira selvagem em equilíbrio ecológico, em zonas, sobretudo, ribeirinhas, aquilo que nós chamamos as florestas ripárias, que são aqueles conjuntos florestais que seguem cursos de água. E porquê aí? Bom, por uma razão simples, é porque, em primeiro lugar, temos uma praga no nosso território chamada filoxera, introduzida no final do século XIX, de que é um parasita destruidor da vitis vinífera. E, portanto, onde existe vitis vinífera, com raízes no solo, essa praga vai destruí-la. Onde é que isso não acontece? Nos locais que são frequentemente inundados. Ou arenosos, onde a praga não sobrevive, ou onde são frequentemente inundados, o que também destrói a presença da filoxera. Ora, as zonas ripárias, portanto, essas zonas ribeirinhas, são frequentemente inundadas pela subida das águas no inverno, sobretudo. E isso, então, cria condições ideais para que as populações originais de videira silvestre, que provavelmente, antes do aparecimento da filoxera, existiriam muito para além das zonas ribeirinhas, hoje só aí sobrevivam. Mas a verdade é que nós conseguimos, através de um trabalho preliminar muito reduzido face à área toda que seria necessário inventariar, encontrar um número significativo de locais com essas videiras, bastante superior a 150 hoje, que indicia que, de facto, existe... 150 diferentes ou 150 da mesma... Não, 150 locais, com cada local com videiras muito diferentes entre si. E com muitas videiras diferentes entre si. Mas mais de 150 locais, muitos deles na bacia do Rio Sado, por exemplo, mas também vários no Rio Tejo e até em ribeiras de menor dimensão, como no Barrocal Algarvio, a ribeira de Odiache, por exemplo, na zona de Lagos. E suspeitas de muito mais locais onde possam existir, mas onde ainda não houve tempo para os inventariar. Aliás, neste momento há uma certa urgência de fazer esse trabalho, que é um trabalho que a priori não parece trazer um grande benefício imediato, é basicamente um trabalho de determinação da ecologia da videira, mas que é onde reside o maior conjunto de diversidade da videira europeia, da vitis vinífera, porque potencialmente cada planta que nós encontramos, cada videira que nós encontramos nessas populações florestais é uma casta distinta. Porque nessa situação a videira reproduz-se maioritariamente por reprodução sexuada, por cruzamento entre duas videiras diferentes. E isso dá origem àquilo que nós chamaríamos uma casta diferente. Essa urgência que eu falava tem que ver com o facto de ter sido anunciado há poucos dias um programa do nosso governo de requalificação e regeneração das margens dos ribeiros e rios, com salvo erro, com cerca de 3.000 quilómetros de margens para requalificar. O que significa, basicamente, destruir as populações existentes nesses locais, se não for tido cuidado de assinalar os locais onde existem estas populações. Portanto, há aí, de facto, uma necessidade muito recente e muito urgente de estabelecer métodos para que essa requalificação seja feita sem perda daquilo que é um potencial histórico que vem até nós desde há milénios. Portanto, sabendo que aqui o nosso público que nos está a seguir é muito público técnico e conhecedor, se por acaso identificarem uma videira selvagem numa ribeira, devem fazer alguma coisa? O que é que podem fazer? O ideal, porque esse trabalho tem sido feito por um conjunto de entidades nacionais que hoje se encontram de alguma forma relacionadas com a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, a Porvid, o ideal, dizia eu, será assinalar à Porvid essas situações.
A Porvid, juntamente com vários dos seus associados, entre os quais, por exemplo, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária do Ministério da Agricultura, mas também as universidades, a Universidade de Lisboa, através do Instituto Superior de Agronomia, ou a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, juntamente também com direções regionais de agricultura, têm estado a fazer essa inventariação. E, portanto, a melhor forma será canalizar esses alertas para a Porvid. A Porvid tem uma página no Facebook, através da qual é possível enviar mensagens e, portanto, todas as situações desse género serão tomadas de devida nota e investigadas na primeira oportunidade disponível. Há pouco, penso que não acabaste da história, porque disseste que há uma diversidade grande no sudoeste da Península Ibérica. Há uma diversidade. Falaste de 2 polos de grande diversidade. Sudoeste da Península Ibérica e o Cáucaso. Certo. Porquê de existirem estes 2 polos e não existir essa diversidade, por exemplo, no norte de França? Ok, aí de facto entrou em jogo historicamente as idades glaciares, ou seja, durante as épocas em que a Europa esteve sob a idade do gelo, o solo gelado não permitia a sobrevivência da videira. E isso apenas aconteceu, a sobrevivência da videira, nos locais onde o solo não gelava de forma permanente. O que basicamente foram 2 ou 3 bolsas, teoricamente uma no sul dos Balcãs, outra no sul de Itália, Calábria e Sicília, e outra no sul da Península Ibérica, que depois, com a sequência das diferentes épocas glaciares, foi ficando reduzida aos vales mais profundos e tipicamente aos vales de rios que se encontravam protegidos. Protegidos no sentido de que o solo não gelava durante o ano. E, portanto, a videira sobreviveu nessas bolsas. Portanto, de uma forma geral de alguma forma um bocadinho grosseira, se nós olharmos para a linha estabelecida por os montes Pirineus, Alpes e Cárpatos, nós temos uma linha acima da qual a videira não sobreviveu durante as épocas glaciares. E a colonização que sucedeu após a última época glaciar, que começou há cerca de 22 mil anos atrás e terminou há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, essa presença da videira que vemos hoje existe porque houve uma progressão de sul para norte após o final da época glaciar. Como resultado, as zonas onde nós encontramos mais diversidade hoje são aquelas zonas onde a videira sobreviveu mais tempo sem interrupção. À medida que nós nos afastamos dessas bolsas, há um decréscimo de diversidade. É essa a razão porque nós, no centro de França, ou no norte de França, ou na Alemanha, ou na Áustria, ou na Hungria, ou na Eslováquia, encontramos uma diversidade muito mais reduzida do que aquilo que encontramos em Portugal, na Itália ou no Médio Oriente. Zonas que ficaram mais protegidas durante as épocas glaciares. Certo. E conseguimos fazer, já se consegue fazer uma ligação entre videiras selvagens descobertas em Portugal e algumas das castas portuguesas? Sim, isso são descobertas científicas que têm menos de 20 anos. Aliás, a própria presença das populações de videiras silvestres no nosso território data de 2001. Portanto, isto é conhecimento extremamente recente. Que de alguma... Desculpa? A identificação da presença, porque as videiras sempre estiveram cá, não era? As videiras sempre cá estiveram, nós é que não sabíamos. Enfim, havia alguns registros por trabalhos feitos por biólogos e investigadores de ecologia de que havia videiras nas nossas florestas, mas o que não estava estabelecido é que essas videiras eram videiras ancestrais.
pensava-se que eram videiras que se tinham escapado da cultura, por alguma razão. Alguém tinha levado uma vara e deixado cair e a videira desenvolveu-se. Mas não. Aquilo que se conseguiu estabelecer a partir do início deste milénio, portanto, a partir de 2001, 2002, foi que, de facto, essas populações selvagens são populações selvagens que estão ali há milhares e milhares de anos. Basicamente no estado natural intocado puro. E como tu estavas a perguntar, portanto, há uma relação genética entre essas videiras e algumas das castas que nós temos em cultivo. Aliás, há um trabalho que eu considero fundamental, para mim foi um trabalho que me abriu imenso os olhos para esta temática, publicado em 2006, um trabalho que envolveu mais de 30 investigadores, desde Portugal até à Índia, que estiveram a comparar a relação genética e a diversidade genética entre populações selvagens e videiras cultivadas neste espaço geográfico, portanto, desde Portugal até à Índia. Foi no âmbito desse trabalho que se mostrou a existência de uma identidade genética característica da maior parte das castas cultivadas na Península Ibérica e que essa identidade genética tinha uma relação com as videiras selvagens do mesmo espaço da Península Ibérica e um maior afastamento genético relativamente, por exemplo, às videiras existentes no Médio Oriente ou no Cáucaso. Okay? Foi esse o trabalho que deu grande suporte científico à tese dos 2 centros de domesticação distintos e que, de alguma forma, mudou o nosso entendimento da história da videira no espaço mediterrâneo. Até esse momento pensava-se que a videira na Península Ibérica tinha sido trazida pelos fenícios, pelos cartagineses, gregos, romanos, que tinham trazido para cá as plantas e tinham desenvolvido a viticultura e, mais tarde, a produção de vinho. Hoje, com base nestas descobertas científicas, assume-se que o que esses povos trouxeram foi o conhecimento técnico de viticultura, mas não as próprias plantas. Trouxeram algumas, sem dúvida, mas não a maioria, e o que basicamente fizeram foi trazer o conhecimento e aplicá-lo às videiras selvagens que cá existiam. E, portanto, aí domesticou-se esse conjunto de plantas que deram origem a muitas das castas que nós conhecemos hoje. Mas, para além disso, pelo cultivo da videira, e o cultivo que nós ainda conhecemos, tu e eu, um bocadinho na década de 80 e 90, aquilo que nós chamávamos a viticultura tradicional, e que ainda existe um bocadinho em algum sítio, onde temos vinhas com muitas castas misturadas. Isso no Douro, como tu sabes, existe, e hoje em dia, felizmente, está-se finalmente a dar valor a essas vinhas, mesmo do ponto de vista da produção de vinhos. Portanto, como eu dizia, esse cultivo tradicional fazia com que as castas que eram plantadas sempre que era preciso substituir uma videira ou fazer uma nova vinha, eram apanhadas do local onde estava a vinha antiga. E havia cruzamentos naturais entre as plantas que lá existiam. Esses cruzamentos, quando a grainha caía ao chão e germinava e dava origem a uma nova planta, dava origem a uma nova casta, porque, como eu disse antes, o cruzamento de duas castas dá origem a uma terceira casta, que é diferente, necessariamente, dos seus progenitores, da mesma forma como nós, humanos, quando nos cruzamos entre nós, quando há um cruzamento entre duas pessoas, nasce uma terceira pessoa que é fundamentalmente diferente em muitas características dos seus progenitores. Ou na cor dos olhos, na cor do cabelo, pele, comportamento, enfim. Na videira é exatamente a mesma coisa. Quando há um cruzamento sexuado entre dois indivíduos, nasce um terceiro que é muito diferente dos progenitores. Ora, o que é que acontece? É que normalmente no cultivo da videira nós fazemos propagação assexuada. O que é que nós fazemos? Pegamos numa vara de uma planta, pomos-la no solo, ou enxertamos num porta-enxertos para pôr no solo, e essa vara da planta original vai dar origem a uma planta que é uma cópia genética da planta original. Ora, isto é uma prática, de alguma forma, recente. Sobretudo, a industrialização desta prática que aconteceu nos últimos 50 a 70 anos na Europa com os viveiros industrializados. Anteriormente, se uma uva caía ao chão,
e germinava uma planta, essa planta ficava na vinha, passava a fazer parte da vinha e iam escolher as uvas dela. Se depois se pegava nessa planta e se propagava, se ela resultava do cruzamento de outras duas plantas, era uma nova casta. Isto, ao longo de séculos, ao longo de milénios, fez com que esta diversidade criada pelo cruzamento espontâneo de castas pré-existentes fosse aumentando a diversidade no nosso espaço territorial. E como a seleção clonal e a tal redução da diversidade que aconteceu na Europa apenas começou a ser olhada e até praticada de alguma forma, basicamente nos anos 80, 90, até sobretudo mais nos anos 90 que nos anos 80, nós ainda tínhamos muita diversidade original. E foi possível darmos-nos conta atempadamente de que fazer o mesmo que os outros países estavam a fazer era deitar fora, com todas as consequências que já estávamos a ver acontecer nesses países, essa diversidade. E, portanto, foi possível começar a olhar para estas questões com uma preocupação de conservar aquilo que era a tal diversidade original criada por esta conservação empírica, se quisermos. Certo. Ora bem, eu vou abrir só a perguntas. Já quem está no Facebook já viu que pode colocar perguntas. Quem está no Instagram também pode colocar perguntas que tentaremos responder. E enquanto aguardamos pelas perguntas, já estamos a caminhar para o fim. Mas queria perguntar aqui duas coisas. Que estudos é que estão a ser realizados atualmente e de que forma é que estão a ser preservados este património todo? Há muitos estudos a serem feitos sobre variedíssimas vertentes. Eu vou-me concentrar talvez nos 2 ou 3 mais importantes. Em primeiro lugar, estamos a estudar a diversidade das nossas castas. E isso vai dar ainda para 2 ou 3 gerações depois de nós. Neste momento, nós avaliamos que castas que podem ser consideradas como autóctones da Ibéria, que existem cá em Portugal, são cerca de entre 250 a 260, andarão nesse número. Até hoje estudamos a diversidade de 60 a 65. Portanto, ainda temos 200 para avançar. E isso vai demorar muitos anos e estamos a fazê-lo, mas é preciso tempo. É um trabalho moroso. No entanto, a informação que nós temos sobre essas 60 castas já nos permitiu fazer muita coisa em termos de inovação na viticultura. Nomeadamente, a criação de vinhas de uma mesma casta, mas vinhas que não têm apenas um clone, mas sim vários clones misturados. Clones misturados com 2 objetivos. Em primeiro lugar, com criar um ganho por seleção genética relativamente a uma ou várias características que interessam aos viticultores. Numa primeira fase, o aumento de produtividade, mas agora também o aumento de produtividade com aumento de qualidade. E, mais recentemente, o aumento de produtividade com aumento de qualidade e ainda tolerância ao aumento da temperatura, às alterações climáticas. Portanto, tudo isto é um programa de investigação muito vasto que tem sido liderado por Portugal e onde nós temos já resultados extremamente interessantes, por exemplo, com a tinta Roriz, em que conseguimos identificar um conjunto de 12 clones que, se plantados numa vinha misturados, permitem reduzir, em média, a temperatura da folha em 3 graus centígrados, o que é muito significativo se nós considerarmos que uma temperatura na folha acima de 35 graus, na tinta Roriz, faz parar a fotossíntese e, portanto, faz a planta parar de amadurecer, por exemplo. Portanto, temos aí um primeiro resultado, isto é recentíssimo, foi publicado em 2019, o ano passado, mas é um resultado extremamente interessante. Já outros resultados tínhamos antes, com informação sobre que clones utilizar para aumentar a produção, para aumentar ou reduzir o teor alcoólico dos vinhos, a acidez dos vinhos, a cor dos vinhos, etc, etc. Mas aqui a diversidade da seleção, e portanto as seleções policlonais, que usam mais do que um clone, têm a enorme vantagem, contrariamente à seleção clonal, que apenas seleciona um único clone para plantar em toda uma vinha, de
trazer estabilidade no ganho. Se nós temos só um clone plantado, esse clone, se tiver condições favoráveis, vai ser excelente. Mas se as condições mudam um bocadinho, esse clone já pode não ser excelente, pode até ser pior do que se não fosse utilizado. E isto vai variar de ano para ano, de acordo com o clima, por exemplo. Não é? Da mesma maneira, esse clone, que, por exemplo, maximiza a produção, vai perder em acidez ou em cor, em características qualitativas, que faz com que haja aqui um compromisso de aumentar a produção por perda qualitativa. O material policlonal permite-nos ser gananciosos, permite-nos aumentar a produção, aumentar a acidez, aumentar a cor, aumentar o açúcar, aumentar a tolerância ao calor, tudo em conjunto se nós quisermos. Tem esta grande vantagem para os produtores. Uma outra área de investigação que estamos neste momento a desenvolver, há um projeto em curso feito pela Porvid, juntamente com o INIAV, o TAD, a ADVID, é olhar para toda a diversidade que está conservada hoje e ver se não há lá escondidas mais algumas castas que nós não demos conta. Isto porque isto já nos aconteceu. Quase sem querer, num trabalho muito reduzido, feito com uma centena de clones aqui há uns anos atrás, descobrimos, quase a brincar, 15 castas que nunca ninguém tinha identificado. E, portanto, há neste momento a expectativa que nós podemos ter ainda bem umas boas dezenas de castas à espera de serem descobertas. E esse trabalho está neste momento a ser desenvolvido e penso que muito em breve, no espaço de 2, 3 anos, teremos algumas novidades muito interessantes nesse ponto. Paralelamente, estamos a desenvolver estudos também sobre as videiras selvagens e estamos também a ajudar os outros países a fazerem o mesmo com a sua própria diversidade. Há neste momento muito interesse, por exemplo, em Espanha, de olhar para a diversidade que eles têm ainda, que não está estragada em alguns pontos do seu país. Especificamente, mais recentemente, estivemos a falar com alguns produtores da Galiza e da zona de Segóvia. Segóvia tem vinhas muito antigas, com mais de 100 anos de verderro, com uma enorme diversidade de verderro, o que pode praticamente permitir revolucionar aquilo que se faz nas zonas onde o verderro é importante, como Rueda, por exemplo. Mas o mesmo... Desculpa? Que é mais a norte. Que é mais a norte, exatamente. Exatamente. O mesmo se passa na Galiza e se passará noutras zonas de Espanha. Mas não é só Espanha. Há um enorme interesse nisto na Austrália também. Os australianos têm vinhas plantadas de Syrah, Grenache, de Mourvèdre, com 150 anos. Ou seja, vinhas que foram plantadas com material levado da França para lá antes da entrada da filoxera em França. Ora, a entrada da filoxera em França levou à replantação de todas as vinhas. E, forçosamente, essa replantação foi feita com uma seleção, ainda que tenha sido uma seleção um bocadinho empírica, mas houve uma seleção, houve uma redução de diversidade. Potencialmente, hoje, é provável, haverá que o validar, mas é uma hipótese válida, de que exista na Austrália vinhas com mais diversidade de Syrah ou de Mourvèdre do que mesmo em França, que é a origem dessas castas. Portanto, são várias das linhas de investigação a nível nacional e internacional que estamos neste momento a colaborar. Ora bem, temos aqui uma pergunta do Facebook e penso que a seguir terminamos, pois já estamos a ser mais prolongados do que o costume, que é: os estudos referidos estão disponíveis em algum website, António? Sim, de uma forma geral, como eu disse, a Porvid tem uma página no Facebook, basta ir ao Google, escrever Porvid, P-O-R-V-I-D, e é um dos primeiros resultados que aparece, a página da Porvid no Facebook, onde nós, periodicamente, vamos disponibilizando todas as novidades que vão saindo. Alguma documentação está lá disponível em permanência, por exemplo, o catálogo das seleções clonais e policlonais da Porvid está lá disponível, é um dos primeiros resultados que aparece no topo do mural dessa página, e nesse documento estão descritos todos os trabalhos que foram feitos, a metodologia, os locais onde foram feitos, os anos onde foram feitos, todos os trabalhos que levaram a essa seleção.
E como eu disse, de cada vez que há uma novidade nos trabalhos que nós vamos desenvolvendo, o local onde o colocamos é lá. Paralelamente, tem a possibilidade de entrar em contacto direto com essa associação e essa associação responderá necessariamente a qualquer questão que for colocada. Bem, António, quero-te agradecer. Agradeço também a quem nos esteve a acompanhar hoje durante este final de tarde e para mim é fascinante percebermos, e agora penso que perceberão o que eu refiro, o orgulho de sermos portugueses e termos preservado este património genético nosso, mas também a nível mundial. Lembro que o próximo Talk About Wine, na próxima quinta-feira, e o último, antes do nosso período de férias, será os anos clássicos vintage, em que terei a companhia do meu colega Paulo Gonçalo Pinto. Lembro também que às 21 horas de todos os dias partilhamos, ou portanto partilhem o vosso Port Wine Hour com o hashtag Port Wine Hour e que nós depois publicamos as vossas fotografias a desfrutar de vinho de Porto. Resta-me acabar para agradecer ao António, que ainda nos quer dizer mais alguma coisa. 30 segundos para quem nos está a ver no Facebook e no Instagram, para dizer que todo este trabalho é suportado por quem consome vinhos portugueses. Ao consumir vinhos portugueses que são feitos com esta diversidade histórica, ancestral, patrimonial de castas, está a participar na curadoria desta diversidade, na manutenção desta diversidade para as gerações seguintes. E, portanto, eu desafio e incentivo quem nos está a ver a continuar a usar, a apreciar, a partilhar os vinhos produzidos no nosso país, em todas as regiões e talvez com um bocadinho de bairrismo na região do Douro, quanto mais não seja, porque é a região do país que tem maior número de castas em utilização hoje. Precisamente 115 castas que podem ser utilizadas. Exatamente. Muito obrigado, Bento. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, António. Eu nunca imaginei que quando estivesse a beber vinho estivesse a ter uma responsabilidade social e uma questão de sustentabilidade. Portanto, acho que vou incentivar-me também a beber um bocado mais de vinho, preocupado com todas estas questões ligadas à sustentabilidade. António, muito obrigado. Obrigado a todos que nos estiveram a acompanhar no Instagram e no Facebook e até à próxima quinta-feira. Muito obrigado. Isso, Ramos com vinho do Porto. Um brinde a todos. Saúde. Mas sim, saúde, que agora é fundamental. Obrigado.